Bom, eu poderia estar matando, roubando ou fazendo alguma dessas coisas, mas eu estou aqui humildemente começando meu vídeo ao ar livre. Então, se você está assistindo essa chamada, fica aí no vídeo que hoje eu vou contar pra você o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Se liga aí, roda a vinheta. Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle e eu sou do Polos Opostos, o canal que vai mudar a sua vida. Brincadeira. Eu só vim aqui hoje mesmo pra contar pra vocês, depois de bastante pedidos, contar pra vocês o que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos, por que eu moro aqui, qual que é a minha situação atual, e eu vou contar tudo pra vocês. Vou tentar ser o mais breve possível, mas vocês já viram que eu sou uma pessoa que não é muito breve, né? Mas enfim, vamos lá. Tudo começou lá em 2015, quando eu entrei no Tinder. Quem conhece o Tinder? Levanta a mão. Pois é, quando eu entrei no Tinder e conheci meu marido, lá em 2014, desculpa. Deixa ele ouvir que eu tô errando, lá em 2014. E aí, depois desse período, a minha vida mudou. Porque eu conheci ele no Tinder e ele me disse que ele era pesquisador. E eu achei uma comédia, nem sabia o que os pesquisadores faziam, pra ser sincera. O que eles comiam e aonde eles viviam. Mas eu acreditei na boa intenção do garoto e fui conhecê-lo. E um dia eu posso contar essa história melhor pra vocês. Eu conheci ele em 2014, encontrei com ele. E em uma semana a gente começou a namorar. E ele me contou toda essa história de que ele era pesquisador e tal. E aí o que aconteceu depois disso? Eu descobri que pesquisadores existiam. Que eles tinham uma função importante no mundo. Que era descobrir a cura de doenças, estudar outras espécies e essas coisas. Bom, meu marido, no meio desse ano de 2014, a gente começou a namorar e tal. E ele me contou a vontade que ele tinha de viajar para fora do Brasil para poder fazer pesquisa de forma mais decente, porque eu não sei se vocês conhecem bem a área, mas pesquisa no Brasil é uma coisa muito fraca, o incentivo do governo é muito baixo e então você sofre e no final você não tem o que fazer, você tem que dar aula ou alguma coisa assim. Então ele resolveu aplicar para bolsas de estudo no exterior e como ele fazia o pós-doutorado dele pela USP, ele conseguiu 1 ano de extensão no exterior. E aí, lá em 2015, a gente ficou noivo e ele veio pra Boston pra poder fazer 1 ano da bolsa dele de pós-doutorado aqui. E aí ele veio e eu vim na bota, porque você sabe como que é, né? Eu já tinha, né, tava 1 ano namorando, já tava noiva, e eu pensei, ou eu vou com ele, ou eu termino no relacionamento, né? Como ele é o amor da minha vida, sabe o que eu fiz? Fui com ele. Também não sou boba, né, amiga? Vim com ele e falei assim, deixa eu lá ver o que tem nesse país que dizem aí que é de primeiro mundo. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Peguei e vim com ele. Vendi tudo que eu tinha. Na verdade, eu não tinha nada. Mas eu tinha um carro que nem tava quitado, era financiado. Mas já tinha pago quase tudo. E aí eu fui, vendi esse carro e paguei um intercâmbio na época, nem me lembro mais quanto custou, mas foi quase todo o dinheiro do meu carro e junto com isso eu tinha várias despesas para ficar pagando no Brasil, né, porque eu ajudava minha mãe com as contas dela de casa, tudo, né, para sobreviver, pagava convênio, esses negócios. E aí então eu fiquei com ele uns 9 meses morando em Boston. Foi meu primeiro contato com os Estados Unidos e inglês a fundo. Eu já tinha vindo algumas vezes passear de férias, porque eu trabalhava em companhia aérea, pra quem não sabe, que me dava passagem de graça praticamente. Então de vez em quando eu fazia essas viagens assim, né, a passeio, mas pra mesmo uma realidade assim mais vivida, foi a primeira vez. E aí a gente passou esse ano em Boston, ele ficou num laboratório bem famoso aqui dos Estados Unidos e conheceu várias pessoas lá. Porém, no meio desse ano, ele trabalhou com um cara lá no laboratório que gostou muito dele, né? Porque, pra quem conhece ele, ele é bem bonzinho e tal, inteligente, bonzinho. E aí, o que aconteceu? Esse cara viu isso e viu outras milhares de coisas boas nele e falou pra ele assim, você vai embora agora, mas quando quando eu tiver o meu laboratório, né, que tá perto, porque o cara já era, muitos anos doutor, né? Então já tava para conseguir fazer um concurso público e começar o próprio laboratório dele.
E aí ele falou, quando eu conseguir meu laboratório, eu vou te convidar, tá bom? E o Ricardo falou, tá bom, beleza, tá? E a gente foi embora pro Brasil no final de 2016, pensando, ah, tá, ele vai chamar, assim, vamos esperar sentado. E assim foi, esperamos sentados, né? Nada aconteceu. E eu voltei pro trabalho. Na época eu trabalhava numa empresa de energia e graças às pessoas muito boas que tem lá, eles me deram uma licença, eu vim pra cá empregada. E quando eu voltei pro Brasil, eu tava empregada, graças a Deus. E eu comecei a construir minha vida de novo no Brasil. A gente chegou no Brasil, casou, montou a nossa casa e tal, e começou tudo do começo, né? Do zero de novo. E só que aí, como a nossa vida nunca é com pouca emoção, é sempre com muita emoção, o que aconteceu? A gente começou, ele conseguiu arrumar emprego, né? Porque ele voltou ainda pra USP pra terminar o doutorado mais um ano. E junto com isso ele arrumou um emprego em faculdade pra dar aula, essas coisas. E tava super bem, assim, né? Tinha conseguido emprego. Eu já tinha voltado pro meu, a gente tava com a vida redondinha, né? E aí, o que aconteceu? Recebemos um e-mail daquele cara de Boston. E aí aquele cara foi e disse o seguinte: lembra que eu falei que eu ia te chamar? Então, eu já consegui meu laboratório, passei no concurso. Tô te esperando pra você vir. E aí, ele me perguntou, o que você quer fazer? Você quer ir ou você não quer ir? Porque da primeira vez eu já tinha ido por conta dele. Então ele tipo falou assim, ah, não é justo, né? De novo. Então deixa eu perguntar pra doida o que ela quer. Eu falei, não, demorou, vamos aí então. Peguei, pedi demissão do meu trabalho. Eu tava há uns 6 anos e pouco nessa empresa. Era uma empresa tipo muito boa assim. Mas eu falei, ah, vou tentar construir minha vida de novo em outro lugar. E aí eu vim pra cá. A gente veio dessa vez pra Filadélfia, né? E que é essa aqui, ó. Por acaso, ó. Cadê o centro? Ali, ó. Peraí que eu não sei onde que eu tô mostrando. Tá vendo esses prédios aqui, ó? É o centro da Filadélfia. Filadélfia, uma cidade muito diferente dos Estados Unidos. Qualquer dia eu conto sobre a cidade. E resolvemos vir morar aqui. A gente já viveu muita coisa. Hoje a gente tem mais 3 anos, pelo menos, pra ficar aqui. E a gente pode depois tentar ficar pra sempre. Ainda a gente não sabe o que vai fazer. Mas até o momento atual, a gente já se passaram 3 anos que a gente chegou aqui. E várias coisas aconteceram, né? Logo quando eu soube que a gente ia mudar, a gente teve, tipo, praticamente de quando ele nos convidou, de quando ele convidou o Ricardo, a gente teve um problema com o visto, porque ele tinha um tipo de visto que depois que você vai para os Estados Unidos, você tem que esperar 2 anos para ir de novo, e a gente não sabia disso. E a gente teve que ficar com essa penalidade de 2 anos no Brasil, que foi até 2018, e em 2018 nós viemos. Porém, em 2018, quando a gente chegou aqui, a gente sabia que tipo, ia ser em abril de 2019 que a gente ia vir. Só que alguma coisa aconteceu, que aí é um processo mais longo de explicar. O visto dele é especial porque é acadêmico, e a gente acabou vindo em novembro de 2018. Só que a gente soube que ia vir em outubro de 2018. Então a gente teve 1 mês para se desfazer das nossas coisas, para vender todas as nossas coisas, vender carro, desfazer casa, para poder vir para cá. E detalhe, eu tenho um cachorro que também é um cachorro grande, que não dá para trazer dentro do avião, então tipo, tinha várias coisas para fazer para poder trazer o dog. E a gente conseguiu fazer tudo. Eu consegui arrumar os processos do dog, consegui trazer ele, consegui também arrumar os meus processos, né? Porque agora eu era casada, eu vinha com visto de dependente dele. E aí, então esse é o nosso status. Hoje ele tem o visto de trabalho, que vale por 6 anos, podendo renovar. E eu venho com visto H4, que é um visto de acompanhante, que não pode fazer absolutamente nada. Olha que lindo aqui no fundo, gente. Que não pode fazer absolutamente nada da vida. Então, tipo assim, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada. Eu não posso ter conta no banco. A única coisa que eu posso fazer é tirar carta com autorização do INSS daqui, que é o serviço, o Social Security, né? Eu tenho minha carta de minha habilitação e só. E eu tenho que esperar mais esses 3 anos. Quando vencer esse prazo, se a gente for ficar aqui, eu posso aplicar para poder trabalhar, mas antes disso não.
E essa é a nossa status atual. Então, por que eu vim pra cá? Vim pra cá porque meu marido foi convidado para ser pesquisador na Universidade da Pensilvânia, que é uma faculdade bem famosa aqui na Filadélfia, bem gigante. E a gente mora aqui por isso. Vamos morar até quando? Não faço ideia. Nosso visto tem mais 3 anos, podendo estender, mas a gente ainda não sabe. Então o que fica aqui é tipo assim, no momento é ainda incerteza, né? A gente sabe que em algum momento isso vai se resolver, mas não sabe quando e nem como. Então é isso que eu tenho pra contar pra vocês. Então no momento eu vivo aqui nos Estados Unidos por conta dele. E vamos ver o que o futuro espera pra gente, né? Bom, ficou meio longo esse vídeo, mas se você gostou de ouvir minha história e quer ouvir mais coisas, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no meu canal e deixa seu comentário pra eu saber que você assistiu, que você gostou. E assim eu posso fazer um vídeo novo. Olha isso, olha. Quanta criança. Tá bom? Foi um prazer fazer esse vídeo com vocês hoje. Espero que tenha dado pra escutar bem, porque como eu tô na rua, tá muito barulho. Mas eu resolvi fazer um pouco diferente, assim que eu me sinto bem mais confortável pra fazer. Tá bom? Então é isso. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.